enxertando dentro do homem. Então o homem carregava alguma coisa do céu dentro dele. E quando Deus vinha na viração do dia, era para cada vez mais ativar aquilo que Deus já tinha colocado pelo sopro. Quando chega a árvore da ciência do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, aquilo apontava para a terra. Então o que Deus havia colocado era dele, o ruá, o sopro, entrou pelas narinas, foi para dentro do homem. Aquela árvore significava conhecimento do bem e do mal, algo que era terreno. Quando Eva ela viu, a Bíblia diz que Eva quando olhou e viu que era bom, e ela foi lá e comeu. Ela deixou de ouvir aquilo que Deus tinha falado para seguir aquilo que ela estava vendo. É o que nós fazemos muitas vezes. Mas quando ela come daquilo ali, ela está substituindo o sopro, o ruá, a essência do céu que foi colocado, enxertado dentro deles, substituindo pelaquilo que é da terra, o conhecimento da terra. Enquanto que na viração do dia, Deus vinha para colocar o conhecimento, o entendimento do céu, ativando aquele sopro, o ruá que estava dentro do homem. Mas quando ela vai e pega daquele fruto, ela come e ela dá a Adão, ela estava substituindo o que era do céu por aquilo que é terreno, aquilo que é santo por aquilo que é profano. E naquele momento é substituído no homem. Adão também come. E diz a Bíblia que chega aonde nós lemos: eles foram expulsos de dentro do jardim. Irmãos, Satanás lutou para tirar o homem de dentro do jardim. Por quê? Porque o jardim era o lugar perfeito onde Deus vinha com a revelação. Era o lugar perfeito onde Deus o fazia crescer. Era o lugar perfeito onde Deus estava nutrindo Adão. Você não pega o seu filho pequeno e fala assim: cresce rapaz, cresce. Não, você alimenta ele. Conforme você alimenta o seu filho, ele cresce. O que Deus estava fazendo com Adão? Alimentando, nutrindo. Automaticamente ele ia crescer, irmãos, no relacionamento com Deus. Porque Deus tinha feito Adão justamente para isso, para se relacionar. Deus tinha um contato com a terra, e esse ponto de contato era Adão. Irmãos, quando isso acontece, eles são expulsos, eles perdem o jardim. Há uma coisa que acontece: aquela comunhão que havia na viração do dia, que Deus vinha falar, aquele relacionamento vertical entre céus e terra é cortado. Eles vão para fora do jardim. Por quê? Porque Satanás queria uma coisa: lá dentro do jardim é onde o homem ouve a Deus, é onde o homem se relaciona com Deus, é onde o homem toda tarde está com Deus. Lúcifer falou para ele: eu serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não disse que seria maior do que Deus, mas igual a Deus. Lúcifer consegue levar 1/3 dos céus e cai na terra. Quando ele chega no Éden, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O que Lúcifer queria ser? Semelhante, mas não foi. Mas quando chega na terra, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então Lúcifer não foi, mas o homem era. E aí o que Lúcifer faz? Eu quis ser, derrubei a 3ª parte, agora eu vou lá para o Éden, porque o homem não pode ouvir a Deus, eu vou derrubá-lo também. E ele chega para Eva, e o que ele diz para Eva? Se tu comeres, tu serás semelhante a Deus. A mesma conversa que havia no céu. Se tu comer, tu vais ser semelhante. Eva deixou de ouvir aquilo que Deus tinha falado e viu que o fruto era bom e pegou, irmãos. Cuidado com aquilo que você vê, porque te ilude, te distrai. Fique sempre com aquilo que você ouve de Deus. Não troque o que você ouve pelo aquilo que você está vendo, irmãos. Ouça Deus, e não apenas fique vendo as coisas dessa terra, porque elas te distraem. E ali, irmãos, nesse momento houve a queda, e aquela ligação vertical com os céus é cortada. O homem saiu do lugar aonde Deus falava e foi colocado para fora do jardim. O que aconteceu? Ele saiu precocemente, saiu fora do seu tempo. E o
o que tem acontecido, pastor? Justamente essa maldição, porque ele é o primeiro Adão, é o pai, alcançou as gerações. Pessoas entram na presença de Deus e precocemente saem da presença. Pessoas como começam a entrar no jardim e serem tratadas, precisam abortar o processo, falar, isso não é para mim, não dá. Pessoas até começam uma caminhada com Deus, mas chegam no momento que elas paralisam, que elas freiam. Por quê? Porque o mesmo DNA que estava em Adão, quando Deus vinha no processo de fazer crescer, que seria um homem poderoso, assim como Nimrod foi, um homem poderoso sobre a face da terra, que era o reflexo da glória de Deus na terra. Como o Salmo 8 diz, Deus havia o coroado. Era um homem que foi coroado sobre a face da terra, era o embaixador, era o que representava a Deus e o céu na terra. Mas Satanás mirou ele, assim como mirou os céus e os anjos, mirou ele na terra também. E ele perde o Éden, e ele sai precocemente. Então aquele crescimento, aquelas características cognitivas, de relacionamento, de comunhão, de intelecto, de tudo que o homem precisava para corresponder sempre a Deus, foi cortada. Sabe que nós vivemos hoje, eu vejo essa maldição nitidamente sobre a nossa geração. Eu não quero focar ela, eu quero focar o outro lado, mas eu preciso dizer para você, uma geração que entra na presença, que entra no Éden e sai. Uma geração que começa a se relacionar, mas precocemente ela sai. Por quê? Porque assim foi com Adão, o nosso primeiro pai. Por quê? Porque quando Pedro recebeu a revelação, ele falou, tu és o Cristo. Ele passou a conhecer a Cristo. Que quando a revelação de Deus ela vem, ela dilata o nosso espírito. Quando a revelação de Deus vem, ela mexe com as nossas estruturas. Quando a revelação de Deus ela entra em nós, irmãos, nós deixamos de ser aquilo que éramos para se tornar uma coisa preciosa na mão de Deus. Mas muitos querem roubar a glória de Deus. Muitos querem isso, irmãos. Não é para ficar de pé, não é para se relacionar, porque como eu falei, a revelação de Deus não vem para você conhecer mais, ser um grande pregador, não. A revelação de Deus vem para você o conhecer na integridade, para abrir o caminho de novo.